Graças a Deus, porque mais uma vez estamos reunidos para adorar ao Senhor. E começamos hoje meditando sobre o que é que impulsiona a sua vida, o que é que te motiva, trazendo algo muito claro e específico para os dias atuais. O que te faz feliz? E nós procuramos felicidades no mundo ao nosso redor, e talvez seja até natural procurarmos esse tipo de felicidade, é do ser humano. O que te motiva? O que te faz feliz? Essa é uma abertura muito propícia para uma mensagem dos novos evangélicos, motivacionais. Talvez você espere uma grande mensagem de motivação, não deixa de ser, mas dessa vez, diferente de muitas outras, é uma motivação bíblica. O que nos motiva e o que nos faz feliz é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É isso que tem que te motivar nos dias tristes, de depressão, de infelicidade e de sofrimento. É que Jesus ressuscitou. Se você não lê a Bíblia, você não vai entender isso. Você não vai entender esse conceito. Você tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todo ano da sua vida, se possível, 2 vezes ao ano, e você vai entender que a motivação para você que é crente em Jesus, que a felicidade para você que é crente em Jesus, está na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos fundamentos da fé cristã, que pouco falamos, que muitas vezes esquecemos. Procuramos as respostas no mundo terreno, e está errado, porque quem faz isso são os gentios, são aqueles que não têm Jesus, são aqueles que vivem nos seus próprios pecados. Por isso, hoje, vamos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Lucas 24, do verso 1 ao 12, cujo tema devemos viver pela ressurreição de Jesus. Você vive pela ressurreição de Jesus? Viver em que sentido? Felicidade, objetivo de vida, tudo tem que convergir, tudo da sua vida tem que convergir para a ressurreição de Jesus. E é maravilhoso como estas mensagens do Evangelho de Lucas combinam com os textos da Epístola de Paulo aos Romanos, não é verdade? Porque nós morremos para o pecado, como Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitamos para uma nova vida, como Jesus ressuscitou. Tudo combina, é exatamente isso que Paulo está ensinando lá na Epístola de Paulo aos Romanos, em outras epístolas também, é exatamente o que é dito aqui no Evangelho. É a mesma mensagem, é o mesmo desafio para todos nós. Nós que fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, temos que ficar felizes, estar motivados, viver pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se você é um crente, não vive dessa forma ainda, leia a sua Bíblia, ore ao Senhor, repense, porque você não está no caminho ajustado da vontade de Deus. Por isso, leiamos Lucas 24, do verso 1 ao verso 12, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas.
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Devemos viver pela ressurreição de Jesus. A igreja se reergueu sobre a morte, obviamente, e a ressurreição de Jesus. Jesus só ressuscitou porque primeiro teve de morrer. Isso tem que estar na nossa mente. Não haveria ressurreição sem morte. Nas nossas vidas é do mesmo jeito. Não há crescimento e conhecimento de Deus sem determinados sacrifícios. Mas nós queremos observar aqui argumentos da Bíblia para vivermos na ressurreição de Jesus. 3 argumentos. E a ressurreição de Jesus nos ensina uma nova vida. E vamos ver nesse texto um pouco disso. Primeiro argumento: a ressurreição de Jesus explica o sepulcro vazio. Nada mais pode explicar o sepulcro vazio. Ninguém achou o corpo de Jesus. E era impossível alguém ter roubado aquele corpo ali. Somente o fato de que o Senhor Jesus ressuscitou. Lucas 24, verso 1, nós lemos novamente. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Lembrem-se que no sábado elas guardaram a lei e elas se retiraram, porque certamente não poderiam quebrar o sábado. Mas logo ao amanhecer, elas estavam indo lá para o túmulo do Senhor Jesus Cristo, principalmente dentre elas, Maria Madalena. Os evangelhos dizem, Marcos, quando o sol havia nascido, Mateus, ao amanhecer, Lucas, bem de manhã, e João, sendo ainda escuro. Parece uma contradição, mas não, é a perspectiva de cada um. É muito provável que elas saíram à noitinha, ainda escuro, e ao chegar no sepulcro, já havia clareado. Isso é muito comum, 4 óticas sobre a chegada delas lá no sepulcro. Então, perceba que o corpo de Jesus estava em processo de decomposição, então era necessário, para preservar o máximo possível o corpo, esses aromas, esses perfumes. Ainda, olhe Lucas 23, verso 56, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Esses aromas e bálsamos requereram recurso financeiro, elas dedicaram do seu tempo, certamente foi uma noite difícil de ser dormida, elas estavam tristes, os apóstolos agora eram 11 e estavam tristes, muitas coisas aconteceram em um curto espaço de tempo. Jesus, o Filho de Deus, morreu, e pelo que nós vamos observar, eles não estavam aguardando a ressurreição, eles não estavam esperando esta ressurreição. Olha o verso 2, Mateus 24, verso 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro. A pedra removida, essa pedra era uma pedra de moinho que pesava toneladas. Muitos homens tinham que chegar lá para fechar o sepulcro com esta pedra. Não eram poucos, tinham que ser vários homens e fortes. Era uma pedra redonda, cilíndrica, meio cilíndrica, como se fosse uma roda, e ela tinha que ser removida com muita força. Uma mulher como Maria ou outras mulheres certamente não conseguiriam remover esta pedra. Chegando lá, ela já estava removida. Verso 3, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo não estava lá, então elas, mesmo entendendo que aquela pedra era difícil de ser removida, elas acharam que roubaram o corpo de Jesus. O que fizeram com o corpo de Jesus? Verso 4, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 anjos com vestes resplandecentes. Elas estavam perplexas. Por quê? Porque não viram o corpo de Jesus. Ora, mas isso devia ser normal e natural? Era o 3º dia. E aqui entenda, quando Jesus disse que ressuscitaria 3 dias depois da sua morte, não significa literalmente 3 dias de 24 horas. Nós aqui temos esse tipo de contagem do tempo tão preciso, mas foram 3 dias, entre a sexta, o sábado e o domingo. 3 dias, Jesus morreu na sexta, sábado, Jesus ficou sepultado, e domingo o Senhor Jesus ressuscita. Deram 3 dias, não completos de 24 horas, mas sim 3 dias. E a lógica, o que se esperava era que estas mulheres, discípulas fiéis e devotas, e os apóstolos, os 11 que restaram, porque Judas se matou, eles deveriam estar atentos à ressurreição de Jesus. Óbvio, eles deviam estar aguardando ansiosamente
Ó, o Senhor morreu, agora vamos esperar se cumprir a pregação de Jesus, porque Jesus pregou várias vezes sobre sua ressurreição, e eles ouviram, essas mulheres certamente ouviram, mas ficaram perplexas. Elas não estavam acreditando a princípio. As mulheres foram descritas por Lucas como grandes auxiliadoras, verdadeiras discípulas, mulheres devotas e corajosas. Como vimos, elas estavam sempre próximas de Jesus, mesmo no momento da crucificação. Lucas 23, 49, nós lemos: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Jesus na crucificação. Lucas 24, 10, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então elas estavam ali, próximas, participando de tudo, eram mulheres ativas e atuantes. Perceba, e aqui um parêntese muito importante, quando lemos essas histórias dos evangelhos, é o lugar da mulher. Naquela época, a mulher não tinha lugar, mulher não tinha vez. A mulher na cultura judaica e greco-romana era completamente excluída, salvo raras exceções, mas na cultura divina a mulher tinha espaço e lugar. Talvez não tivesse como a mulher moderna de hoje, mas é o que a gente chama de anacronismo. É você pegar as categorias da mulher moderna de hoje e jogar na Bíblia. Dali do primeiro século, ou de 1000, 2000 anos antes de Cristo, não tem sentido. Isso até uma desonestidade que as feministas fazem com relação à Bíblia, e uma ignorância. No entanto, estas mulheres participavam de tudo, estavam próximas ali, foi dado espaço no Evangelho mostrando a fidelidade delas, e em Lucas 8, do verso 1 ao 3, nós lemos o quanto elas eram ativas até sustentando o ministério de Jesus. Lucas 8, verso 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com elas. Veja bem, e os 12 iam com ele, E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus, e até na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus, elas estavam investindo no ministério do Senhor Jesus Cristo. Não estranhem, porque hoje na modernidade as mulheres sustentam as igrejas. E os homens? Também. Mas não é estranho quando se marca uma reunião da sociedade feminina e se marca uma reunião da sociedade masculina. Você percebe a diferença? Sociedade feminina, as mulheres são o triplo, quádruplo. Sociedade masculina, vem aqueles poucos homens. Por quê? Bem, se confirma muito do que a Bíblia está dizendo. As mulheres são discípulas corajosas, disciplinadas e que investem no reino de Deus. Se os homens acharam ruim, se motivem, não é verdade? E vamos trabalhar tanto quanto nossas irmãs. Olha aí ainda em Lucas capítulo 24, verso 2, novamente. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 anjos, 2 varões, com vestes resplandecentes. Veja que Lucas não fala de anjos, fala de varões, homens. Os anjos apareceram no Antigo Testamento como homens, mas aqui Lucas descreve talvez a ideia, Lucas fez a pesquisa, conversou com quem estava ali, descreve a ideia do que se viu. Não se viram anjos com asas, não se viram anjos como serafins, querubins, mas se viram anjos no formato de homens. Só que tinham algumas características diferentes. Vestes resplandecentes. Estas vestes resplandecentes, numa outra tradução, poderiam ser vestes com efeitos de raios ou relâmpagos ali. Muito interessante isso. João 20, verso 1, para complementar. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava
revolvida. Então, ela parece que foi a primeira que chegou ali, Maria Madalena, aquela que teve 7 demônios expulsos dela, e ela estava ali no primeiro dia da semana para adorar o Senhor Jesus Cristo com os aromas. Olha Marcos 16, verso 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Ou seja, elas estavam caminhando, né, indo lá, talvez Maria mais à frente, um grupo mais atrás, e elas estavam conversando, e a conversa era, e agora, como é que a gente vai tirar a pedra de lá? Não é verdade? Não vamos conseguir, porque realmente era muito difícil, até para os homens era difícil. E então no verso 4, e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, veja que elas não foram na expectativa de remover a pedra. Elas numa desatenção, noite mal dormida, tristes ainda pelo acontecimento da crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo, elas não perceberam que tinha que remover a pedra. Mas chegando lá, a pedra já estava removida. Mateus, ele explica muito bem como esta pedra foi removida. Lucas já diz que elas acharam a pedra removida, João também, mas olha o que diz Mateus capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então veja, um anjo desce do céu, remove a pedra e se assenta sobre esta pedra. Que imagem! Quem viu isso? Certamente ninguém. É muito provável que Mateus, ao descrever isso, recebeu esta revelação do Senhor, de alguma forma, o Espírito Santo mostrou a ele, porque, ao que tudo indica, ninguém viu exatamente esse anjo descendo, a não ser as mulheres quando chegaram e viram um anjo lá, né, sentado sobre a pedra. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Esse era o aspecto do anjo, como um relâmpago. É muito interessante quando nós lemos essa parte da Escritura, e o quanto a Escritura ela é atual. Porque, mal comparando, né, muitos adolescentes e jovens, e até adultos, gostam de ver esses filmes de ficção, né, com homens que são relâmpagos. Isso acontece, se repete na história, desde a década de muito para trás, né? E então, procurando heróis, né? Só que esses heróis das histórias e dos filmes são seres humanos, modificados de alguma forma. Que não, é um anjo criado por Deus, né? Um ser sobrenatural que chega ali e ele tem o poder para rolar aquela pedra, um anjo. Então, você percebe o poder deste anjo. Talvez nem fosse um dos mais poderosos, como Miguel, Gabriel, Serafins. Não, talvez fosse um anjo comum. O ministério desse anjo remover a pedra. Foi lá, era um anjo de força, né? E o verso 4 diz, e os guardas tremeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. É interessante que os outros evangelhos não tratam destes guardas. Mateus mostra esse detalhe. E aqui é outro detalhe muito importante para compreender que a ressurreição é a única explicação para o sepulcro vazio. Primeiro, essa grande rocha. Segundo, essa guarda romana. Havia uma guarda, talvez 12 a 18 soldados romanos armados ali para proteger o túmulo de Jesus. Por quê? Porque o Sinédrio pediu, visto que eles tinham medo que os apóstolos roubassem o corpo de Jesus e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Veja, o Sinédrio se lembrou da pregação de Jesus, mas não creu. Mas a gente vai ver que as mulheres e os apóstolos não estavam muito atentos à pregação de Jesus sobre a ressurreição. E Mateus explica melhor sobre essa guarda em Mateus 27, verso 62. Olha então, Mateus 27, versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, estava se referindo a Jesus, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança,
até o terceiro dia, para não suceder que vindo os discípulos o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Entende? Como roubar o corpo de Jesus? Tinha que matar a escolta romana, a guarda romana, vários soldados romanos treinados. Beleza, vamos lá dizer que os apóstolos deram uma treinada, né? E foram lá enfrentar a guarda romana. Eram pescadores, era cobrador de imposto, não tinha ninguém treinado ali, eles seriam mortos. Segundo, quando Jesus foi preso no Getsêmani, o único que tentou enfrentar alguém foi Pedro, e nem acertou direito a cabeça do servo do sumo sacerdote Malco. Ele não tinha uma boa mira, porque ele pegou a orelha. Acho que ele mirou na cabeça e pegou a orelha. Ele não era treinado. Logo, eles não tinham perícia e nem tinham coragem, porque eles fugiram. Eles não estavam apoiando Jesus ali no pé da cruz, com medo até de serem presos e mortos junto com o Senhor Jesus Cristo. Resultado, não tem sentido os apóstolos enfrentarem a guarda romana para roubar o corpo de Jesus. Não há sentido. E, se por um acaso eles conseguissem matar aquela guarda, eles estariam muito machucados e feridos. Como rolariam a pedra? Percebe? Não tem lógica humana de como alguém poderia ter roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo. O fato é que esse anjo desceu do céu, um ser sobrenatural, com a sua força rolou a pedra, sentou-se sobre a pedra, e a guarda ficou como morta. Eles ficaram abismados, e eu fiquei pensando, o que será que esses soldados romanos contaram depois? Será que alguns deles participou da crucificação de Jesus? Será que eles estavam acompanhando tudo aquilo? Participaram da prisão de Jesus no Getsêmani? Não sabemos, mas o fato é que eles sabiam quem era Jesus. Talvez alguns tenham se convertido aqui, não sei, mas o fato é que eles ficaram como que mortos, completamente amedrontados ali. Não havia possibilidade de alguém roubar o corpo de Jesus. Não tinha como, somente a ressurreição. E a ressurreição é o grande fundamento, motivação, felicidade da vida de qualquer crente. O segundo argumento das Escrituras, e esse argumento serve para fortalecer a nossa fé, é que os mais devotos precisam crer na palavra de Deus. Você pode ser um crente muito devoto, ou seja, muito dedicado às coisas do Senhor. Mas só isso não é suficiente. Há algo que tem que estar na base da sua devoção, do querer agradar a Deus. E o que é? É crer na palavra de Deus. Não adianta trabalho pesado sem o entendimento da Escritura. Temos que trabalhar pesado para Deus, isso é devoção e obediência, mas com entendimento. E esse entendimento é da palavra de Deus. Observamos no texto aqui da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o relato dos anjos. Os anjos foram lá, e não era só um, né? Mateus falou daquele que rolou a pedra, mas 2 anjos estavam ali presentes, pelo menos, e esses anjos não só tiveram o ministério de rolar a pedra, mas também de explicar para as mulheres o que estava acontecendo, porque elas ficaram sem reação, elas choraram, Maria chorou. O que fizeram do corpo do mestre? Ela ficou desconsolada, ela não entendeu. Jesus tantas vezes pregou sobre a ressurreição dele. Da mesma forma, quantas vezes você já ouviu pregações sobre a ressurreição de Jesus? Eu acho que várias. Ou quantas vezes você já ouviu que Jesus ressuscitou? Penso que várias também. E já leu na sua Bíblia? Mas quantas vezes, de fato, você creu que Jesus ressuscitou? Porque se você crê que Jesus ressuscitou, uma coisa é saber que Jesus ressuscitou, acreditar que Jesus ressuscitou. Outra coisa é crer que Jesus ressuscitou. Porque se eu tenho fé que o Senhor Jesus ressuscitou depois do 3º dia e está no céu com o Pai, eu não tenho motivos para viver triste. Eu não tenho motivos para estar deprimido, sofrendo por questões dessa terra. Eu posso até sofrer, eu posso até ficar triste, e você também, mas não temos motivo, e é isso que nos fortalece,
porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós já ressuscitamos, novo homem, nascemos de novo, e aguardamos a consumação da nossa ressurreição, quando este corpo ressuscitar. Então eu não preciso temer a morte, eu não preciso ficar preocupado com as coisas aqui da terra, eu posso chegar ao trono da graça, mediante o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Se eu orar de modo errado, ele traduz a minha oração diante de Deus. Olha, eu nem preciso me preocupar com isso. Óbvio que eu tenho que orar direitinho, é claro, né? Eu estou falando com o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso e Soberano, mas o Espírito Santo traduz, interpreta essa oração da maneira correta para o Senhor. E a ressurreição me mostra que o meu futuro, o seu, você que creu no Senhor Jesus Cristo, é excelente. E que hoje eu já posso viver esta eternidade, apesar de ser pecador. Não preciso ter crise de consciência. Pequei, me arrependi, confessei o pecado, pedi perdão, continua a minha peregrinação. Eu não preciso ficar sofrendo por meus defeitos, por minhas falhas, pelo meu corpo. Eu não preciso. Por quê? Porque esses valores vão se acabar. Eu devo focar no que é mais importante, o reino de Deus, os tesouros no reino de Deus. Isso é o mais importante. Você foca no reino de Deus, você pauta sua vida nas coisas do Senhor, suas decisões, quer seja de profissão, de sustento, de ganho, de salário, de lazer, do que vai assistir, do que vai ler, do que vai escutar, estão pautados na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Quando você está triste, sem motivação, o que é que você faz para se motivar? Ah, vou assistir aquele podcast do fulano motivador, porque vai me dar um up hoje, né? Não é assim que funciona. Não vai funcionar, certo? Talvez até por alguns minutos ou horas, mas tudo volta. É necessário uma transformação mais profunda, e é necessário verdadeiramente crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os anjos, vieram para explicar isso. Porque aqueles discípulas mais devotas precisavam crer. Nós precisamos crer na ressurreição. Não é só saber, não é só acreditar que aconteceu, é viver pela ressurreição. Porque, de fato, nós já ressuscitamos com Cristo. Lembre-se de Romanos capítulo 6. Já ressuscitamos como Jesus ressuscitou. Agora temos que viver como ressurretos. Não podemos voltar para a lama e viver como o velho homem do pecado que vivíamos outrora, como vivíamos outrora antes de conhecer Jesus. Olha então Lucas 24, verso 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes, roupas faiscantes como relâmpago. Eu fico imaginando na minha cabeça, né? Pequenos relâmpagos saindo daquelas roupas, e eles alvos, né? Brancos, representando certamente a pureza e talvez a forma em que eles existiam mesmo. Haviam anjos de várias formas, de vários tipos, com asas, sem asas, ou algo nesse sentido. Veja então que os evangelhos, eles relatam um anjo, 2 varões, homens, mas obviamente eles estão falando no mesmo contexto. A questão é que um evangelista, um autor do evangelho, enfatizou mais um anjo do que 2, mas isso é muito compreensível, não é um erro. Lucas 24, verso 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram. Esta era a atitude típica das mulheres da época. As mulheres, elas se fechavam. Quando elas viam o perigo, elas não reagiam. Elas abaixavam, olhavam para o chão, elas estavam com muito medo, viram aquele anjo, não tinham explicação para as coisas, como o corpo de Jesus sumiu. Mas olha, era para elas pensarem o quê? Jesus ressuscitou. Era isso que tinha que chegar na cabeça delas naquele momento. Mas não foi o que aconteceu. Perplexas, com medo, assustadas. Eram mulheres devotas, sustentavam o ministério de Jesus, acompanhavam Jesus nas suas jornadas. Mas, irmãos, antes de criticar essas mulheres, na verdade não somos nós, mas é o próprio Evangelho que faz a crítica para nós aprendermos, nós somos como elas. Muitas vezes, ouvimos mensagens sobre a ressurreição de Jesus e não vivemos como ressurretos.
Muitas vezes voltamos para a lama e vivemos nos pecados mais ordinários e óbvios que estão ao nosso redor e no nosso coração. E pecamos porque queremos. Você sabe disso. Não estamos lutando contra esses pecados como deveríamos lutar, como Paulo diz, que nós temos que mortificar a carne, nos esmurrar, para não sermos reprovados naquilo que pregamos. Observe então que elas ficaram perplexas, com medo, baixaram os olhos na presença dos anjos ali. E então o anjo fala a sua mensagem. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por quê? É interessante que os anjos, eles estavam o tempo todo atentos ao ministério de Jesus. Em outro momento a gente vai ter uma meditação sobre isso. Os anjos estavam no nascimento de Jesus. Os anjos estavam no sofrimento de Jesus, lá no Getsêmani, né, consolando Jesus. Os anjos estiveram aqui na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a humanidade está atenta nas notícias aqui, né, as notícias da TV, do rádio, internet, tudo o que está acontecendo nessa pandemia, no cenário geopolítico e tudo mais, nos céus, né, pensando naquela época, os anjos estavam atentos à história do Senhor Jesus Cristo. E hoje, certamente, eles estão atentos à história da igreja. Entende? E nós temos que ter essa ótica de pensamento. A nossa vida tem que estar atrelada à história da igreja. Hoje, nós estamos vivendo a história da igreja hoje. Cada crente é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder o foco e mirar nas coisas dessa terra. Há crentes tão desfocados, tão perdidos, que o assunto deles é o carro que eu vou comprar, é a viagem que eu vou fazer, é o assunto que domina, o bem que eu vou adquirir, o negócio que eu estou produzindo, e o evangelho do Senhor Jesus, você não vê. Os crentes conversando sobre a Escritura, sobre o que aprendeu, sobre a bênção que está sendo, sobre a dificuldade que está passando, e o que encontra de resposta na Bíblia. A Bíblia é tão grande, é um livro enorme, tanto assunto para falar. E não se observa muito isso. A semelhança daquelas mulheres, nós podemos ser devotos, dedicados, mas podemos não estar crendo na palavra de Deus, especificamente na ressurreição de Jesus. Por isso os anjos disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha Mateus 28, verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Quer dizer, o anjo, ele está como assim, aquele que abre a casa e diz: venham, entrem, visitem, né? Tentem achar o corpo. Ele ressuscitou. Os anjos parecem aqui muito animados, muito empolgados. Por quê? Porque, acredito eu, esses anjos que não caíram no pecado, que estão nessa habitação celestial com Deus, como descreve lá em Apocalipse 4, louvando ao Senhor, eles têm uma percepção maior do que Deus, do que nós, imagino eu. E eles estão vibrando com a ressurreição de Jesus. Maria e as outras estão com medo, estão perplexas, ainda incrédulas, não caiu a ficha. Nosso pecado é enorme, nos impede de perceber a realidade. Mas os anjos disseram: venham, vejam, cadê? O Jesus que foi crucificado, que vocês estão buscando, não está mais aqui. Marcos 16, verso 6 diz: ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Os anjos estão pregando a mensagem que já foi pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem que ter pregação constantemente. Por mim tinha mais, constantemente, porque nós temos que ser lembrados da mensagem de Deus, da palavra do Senhor, mesmo diante de fatos evidentes. Parece que o nosso pecado é tão grande, perdemos o foco durante a semana. Tem crentes que só se tornam crentes no domingo, né? Porque durante a semana a conversa é outra. Chega, eita, tira a poeira da Bíblia, vamos para a igreja, e agora? Não tem igreja, né? Porque está fechado esses dias, a Bíblia continua empoeirada, espero que não, né? Mas a lógica é:
que nós temos que, durante a semana, ter essa vida com o Senhor. Os anjos foram lembrar aquelas mulheres devotas sobre a mensagem óbvia que Jesus havia pregado e repetido várias vezes. 3 anos de ministério de Jesus, 3 anos. João capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Estava lá na entrada do túmulo de Jesus chorando, porque ela não estava entendendo, estava triste na cabeça dela o que fizeram com o corpo de Jesus. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E aqui você pode construir a cena. O anjo desce, remove a pedra, um anjo sentado, o outro devia estar em outro lugar. Então Maria e as mulheres olham para o chão, não estão entendendo o que está acontecendo, ou talvez Maria chegou primeiro, as outras ainda não tinham chegado ainda, estavam no caminho. E então ela fica triste, chorando, os anjos entram no sepulcro, sentam onde Jesus estava lá, com as vestes faiscando como relâmpago, e chamam Maria para ver. Venham ver, cadê Jesus? Ele ressuscitou. E então ela olha para dentro do túmulo, vê os anjos de branco sentados onde o corpo de Jesus foi posto, um à cabeceira e outro nos pés. Verso 13, então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Mulher, por que você está chorando? Não fique com medo, ele ressuscitou. Por que você está chorando? Não é momento de choro, é momento de alegria. Mas por que ela estava chorando? Porque ela ainda não entendeu. Ela ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Devota, chorando, preocupada com o corpo de Jesus, mas ela não lembrou da mensagem da ressurreição. Você pode ser um crente fiel e devoto, dedicado, mas precisa da mensagem na sua mente, na sua vida, porque senão você não vai usar a devoção da maneira correta, você não vai servir a Jesus como é para ser, como Ele quer que você o sirva. E então, os anjos falam e proclamam a mensagem da ressurreição. Volte para Lucas, capítulo 24, lendo novamente do verso 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Lembra, Lucas 8, do 1 ao 3, essas mulheres acompanhavam Jesus desde a Galileia. E é o que o anjo está dizendo, lembre-se, o que ele preveniu desde a Galileia. Verso 7. Quando disse, isso aqui é o anjo falando para Maria: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Esse foi o grande ministério dos anjos aqui. Não foi só assustar a guarda romana, que talvez saiu correndo logo depois de tudo isso, ficaram como mortos, desmaiaram, não sei. Não só remover a pedra, mas também lembrar aquelas mulheres crentes, discípulos de Jesus, corajosas, devotas, dedicadas, que elas tinham que crer na mensagem da ressurreição. Nós, crentes, que entendemos que estamos buscando esta devoção e sermos dedicados ao Senhor, precisamos nos lembrar disso. Temos que crer na mensagem do Senhor nosso Deus, especificamente a mensagem da ressurreição. Lucas 9, 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Eu lendo esse texto eu penso, como é que eles não entenderam? Né? Só que ao pensar dessa forma, eu estou ressaltando a minha arrogância, achando que eu sou diferente deles, mulheres, discípulos, apóstolos. Não sou. Quantas mensagens da palavra de Deus que eu já li, que você já leu, e nós esquecemos. E cometemos o pecado e o erro daquilo que já sabíamos. Por quê?
porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Nós temos que estar focados, atentos. Não menospreze o pecado, ele é terrível. O mínimo pecado é terrível e leva à destruição. Lucas 18, verso 31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o que Jesus está pregando aqui também não é novo, porque isso já era pregado, como Jesus mesmo diz, pelos profetas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já anunciava, e eu não trouxe isso aqui porque não deu tempo, vamos ver para o próximo domingo, a ideia de que a ressurreição está no Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento sabiam que iriam ressuscitar. De onde eles tiraram isso? Eles sabiam que o descendente, o Messias, né, o filho de Davi, o filho do homem, o leão da tribo de Judá, ele haveria de ressuscitar. Essa mensagem está nas entrelinhas, é pressuposto no Antigo Testamento. E tem versículos muito claros que dizem isso, como lá em Gênesis 50, que fala de José pedindo para levar os seus ossos, quando ele morresse, lá para Canaã, quando Deus visitasse o povo. Ou quando Daniel explicitamente escreve lá, no capítulo 12, verso 2, do livro do profeta Daniel, sobre a ressurreição dos justos e dos ímpios. Então é muito claro, eles tinham esse entendimento. Jó fala também da ressurreição, ou seja, não é nada novo, o Antigo Testamento já tratava disso, Jesus prega novamente isso, mas as mulheres e os discípulos, eles não lembraram da ressurreição, eles não atinaram na vontade de Deus aqui. Às vezes, irmãos, a igreja, principalmente nas suas assembleias, ou nas suas conversas, fala de tanta coisa, e não atina na sua missão, não percebe. Estamos aqui para a glória de Deus, essa vida é uma peregrinação, nossa vida é eterna junto do Senhor. Por que perdemos tempo? Perdemos o foco, às vezes, da adoração, da obra missionária, e parece que sempre buscamos uma motivação externa às coisas de Deus para nos alegrar, e aí quando some essa motivação externa, o crente volta a ficar triste, aí ele chega e diz, a igreja é muito parada, eu procurar uma igreja mais animada, aí ele volta a buscar animação, motivação, felicidade onde não tem. Imagine quando a igreja de Jesus for perseguida, aqui no Brasil, o que vai acontecer? Acredito eu, que as igrejas animadas vão se acabar, certo? Elas vão se acabar. Sabe quem vai perseverar? Os crentes retrógrados, que leem a Bíblia e oram, e entoam cânticos espirituais. Não estou falando só de hino, cânticos espirituais. É esses crentes que focam na devida devoção e na mensagem da Escritura, vão perseverar. Por quê? Porque eles estão buscando as coisas eternas, sem se ancorar nas coisas terrenas desse mundo. Os mais devotos também precisam crer na palavra da ressurreição. Essas mulheres, os apóstolos também. Último argumento sobre a ressurreição, de que devemos viver na ressurreição de Jesus. A incredulidade nos cega sobre a ressurreição. É até uma consequência lógica do que estamos dizendo. A incredulidade nos cega sobre esta ressurreição. Crentes que vivem como se não estivessem ressurretos. Lembra de Romanos 6, já ressuscitamos. Estamos aguardando a consumação da ressurreição, o completar-se dela, quando o nosso corpo for ressuscitado. Olha Mateus 28, 7. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Ou seja, ela creu, agora ela entendeu, Jesus ressuscitou, e aí o anjo diz, o anjo continua ajudando, agora corre e avisa os apóstolos. Por quê? Porque eles não estão incrédulos. Eles também não estavam crendo na ressurreição. Marcos 16, verso 7.
Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis. Como ele vos disse, vai e dize a Pedro. Pedro parece uma pessoa-chave aqui. Olhe, voltando então para Lucas 24, verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Então elas já tinham voltado. Veja que os evangelhos se completam. O anjo manda e elas voltam, né, do túmulo para onde estavam os discípulos, numa casa. Talvez, eu imagino, se lamentando, tristes. E agora, o que a gente vai fazer da vida? Né, 3 anos, será que foram 3 anos perdidos? Jesus morreu, e agora? E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Haviam 11 e provavelmente aqueles outros discípulos que formaram a base da igreja. Talvez não todos os 120, mas muitos estavam ali. 10. Lucas 24, 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. E aqui, algo muito importante. Mulheres. Quem foram as testemunhas primárias da ressurreição de Jesus? Mulheres. Eu imagino que a guarda romana, ao ver os anjos morta, fugiu. A pedra foi rolada, as mulheres chegaram. Maria Madalena primeiro, entraram no sepulcro e não viram nada, só os anjos ali dentro. Ou seja, as mulheres foram as primeiras testemunhas. Na época, a mulher, ela não era qualificada para ser testemunha de nada. Se você fosse num julgamento romano, os romanos eram especialistas, né, nessa questão do direito, e uma mulher era convocada para ser testemunha, de cara, essa testemunha era invalidada. Para os judeus da mesma forma, mas Deus escolheu as mulheres para testemunhar da ressurreição de Jesus. Isso aqui também é muito relevante para, um parêntese aqui, para mostrar, para defender a Bíblia dos críticos, né, da crítica literária, que vão afirmar que os evangelhos são fruto da mente dos apóstolos, né, é ficção. Os 4 evangelhos aqui é ficção da igreja, principalmente os apóstolos, que escreveram esses evangelhos, com o propósito de formar uma seita do judaísmo e, obviamente, ganhar dinheiro. Viram que os sacerdotes ganhavam muito dinheiro com o judaísmo, vamos criar o nosso negócio. Como hoje algumas igrejas evangélicas têm feito, né? Então, eles acusaram que é o mesmo fenômeno que estava acontecendo com os apóstolos ali. Mas é óbvio que isso é mentira, porque é mais uma vez o argumento do anacronismo, pegar categorias modernas e jogar para a antiguidade. Ou seja, não tem sentido, naquela época, no primeiro século, fazer uma seita, uma dissidência do judaísmo, apresentando um Messias fraco, um Messias morto na cruz. Jamais os judeus seguiriam. Humanamente, de uma perspectiva humana, os judeus não seguiriam. Certo? Não tem como. Um Messias fraco, um Messias crucificado, maldito, ninguém ia seguir. Um Messias que diz que ressuscitou. Quem testemunhou? Mulheres. Oh, meu Deus, como é que eu vou botar testemunha? Eu tinha que botar uma testemunha, um sacerdote, um fariseu, né? Aí talvez a turma acreditasse. Mulheres. Na época era assim que a turma pensava. Deus fez questão de que as mulheres estivessem ali, testemunhando. E por que com o testemunho aparentemente fraco dessas mulheres, o evangelho prosperou e a igreja cresceu? Porque Jesus, depois de ressurreto, passou cerca de 40 dias rodando por Jerusalém. Mais de 500 pessoas viram Jesus. Na época que Paulo escreveu isso, em 1 Coríntios, lá pelo ano 55 depois de Cristo, muitos daqueles que viram Jesus ressurreto estavam vivos e podiam ser consultados, entende? E dizer que Jesus ressuscitou era correr risco de morte, porque o Sinédrio odiava os cristãos, o Império Romano odiava os cristãos. Tudo que acontecia de errado, cristãos são culpados. Então não haveria benefício algum de alguém naquela época dizer-se cristão ou testemunhar que viu Jesus ressurreto naquele período. Por isso o cristianismo não morreu, porque de fato Jesus ressuscitou. Qual a vantagem humana de ser cristão? Hoje, qual a vantagem humana de ser cristão? Olha, a vantagem
única, terrena, que você pode encontrar é das igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas e não são, que roubam o dinheiro do povo, que pregam o evangelho que não é evangélico, é o evangelho da prosperidade. É uma vantagem que não é vantagem, mas que as pessoas encontram isso na terra como vantagem, o ter muito dinheiro e poder. Entende? Não é só a igreja evangélica, a igreja católica faz a mesma coisa também, certo? Não estou dizendo que é errado ofertar e dar dízimo para a igreja, é bíblico, mas não é dessa forma que estes grupos têm feito. Na verdade, numa perspectiva humana de um homem sem Cristo, um homem pecador, não há vantagens em ser discípulo de Jesus aqui nessa terra. As vantagens são celestiais, espirituais. As vantagens existem. Existem porque vêm de Deus, mas aqui na terra você não encontra. O crente é perseguido, o crente é desprezado, o crente é tido como alguém inapto no seu conhecimento, entende? Basta ser cristão, em qualquer contexto ele vai ser desprezado de alguma forma. Somos luz no meio das trevas. Então, nessa perspectiva, a gente sempre é perseguido. Óbvio que quando eu leio a Bíblia e eu creio no Senhor, eu tenho vantagens espirituais. Aplicando na minha família, eu vou ter muitas vantagens na minha família. Aplicando no meu trabalho, eu vou ter muitas vantagens, mas porque vem de Deus. Não são essencialmente aqui dessa terra. O crente será perseguido, o mundo vai odiar o crente. Qual a vantagem então? Só a vantagem para aquele que realmente creu no Senhor Jesus Cristo. Observe então que as mulheres eram testemunha da ressurreição do Senhor. E isso, para aquela época, de uma perspectiva humana, não era vantagem. Lucas 24, 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas, óbvio. Homens, né? Iam acreditar nas mulheres, mas veja, Jesus pregou tanto sobre a ressurreição dele, crucificação e ressurreição, por que os apóstolos não acreditaram? Porque a incredulidade nos cega com relação às mensagens da palavra de Deus, da ressurreição. Então você crente, pode estar vivendo em tal nível de incredulidade que você não acredita no que a Bíblia diz. Você lê a Bíblia e diz, não, mas não é desse jeito não. Como assim? Como pode? Está aqui, está claro, está escrito. Você não tem que questionar o que a Bíblia diz. Você tem que seguir, obedecer. Óbvio que a gente deve refletir, deve estudar, deve em um certo sentido, questionar questões que trazem relevância para a nossa vida, certo? Mas não questionar a autoridade e a edificação que a Bíblia nos traz. Olha Lucas 24, verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, né? Uma luz ali. Pedro, então, ouviu o que as mulheres falaram, não deu crédito, nem os apóstolos ali reunidos, nem os irmãos, mas o que é que ele fez? Eu vou tirar isso a limpo, vou lá no sepulcro. E ele foi. E baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aí ele creu. Ele teve que ver para crer. Olha, na cultura popular, Tomé é que ficou com a pecha de incrédulo. Mas todos foram. Todos precisaram ver para crer. Tudo bem, ele não viu Jesus aqui, Pedro nesse caso, mas ele viu o túmulo vazio. Todos precisaram de algo. Por isso Jesus disse, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Nós nem vimos o túmulo, nem vimos os anjos, nem vimos Jesus ressurreto, mas cremos no Senhor Jesus. Somos mais felizes. Por quê? Fé. Entende? Esta é a nossa força e motivação, não qualquer fé, mas a fé no Jesus ressuscitado. É por isso que nós não cremos, não temos como símbolo uma cruz com Jesus pregado, mas uma cruz vazia. Esse é o nosso símbolo, porque Jesus ressuscitou. A cruz, a mensagem da cruz nos lembra da morte e que Jesus não está lá pregado. Pelo contrário, está no trono, ao lado do Pai, governando o mundo, como sempre governou, só que agora no formato ressurreto. Jesus ficou maravilhado. Agora, Pedro começa a sua transformação. O Pedro covarde, o Pedro sem sabedoria dos evangelhos, corajoso, animado, devoto ao Senhor, mas covarde também, porque fugiu e negou. Este Pedro, ele começa a sua transformação aqui, após a ressurreição de Jesus. O Evangelho de João, como lemos hoje,
nos traz um relato bem detalhado sobre tudo o que vimos aqui acerca da ressurreição de Jesus. Olha João capítulo 20, verso 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo aqui é João, o autor do Evangelho de João, o apóstolo amado, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. João, acho que estava numa forma física melhor, correu mais rápido, chegou primeiro ao sepulcro, ou talvez estava mais interessado, não sei. E o verso 5, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Talvez ele, ao ver os lençóis, já percebeu o que aconteceu. Na porta ele ficou parado, maravilhado. Aconteceu mesmo. Verso 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Olha aí, tanto que Jesus pregou, mas não tinham compreendido. Olha, irmãos, é por isso que você não pode faltar o culto na igreja. É por isso que você não pode deixar de ler sua Bíblia todo dia. Às vezes você vai ler o mesmo texto durante anos, e um dia você vai entender aquele texto. Não é um entendimento cognitivo. É porque eu não sou versado. Não é isso. Não é, porque eu tenho que estudar mais. Não, não é só isso. É porque existem verdades espirituais que você passa anos lendo na Bíblia o mesmo texto, para um dia entender, certo? E é nisso que você tem que perseverar, procurar isso na Bíblia, compreender essas verdades. Um texto que você lê, será que eu perdi algo aqui? É assim que a gente lê, não querendo perder nada, mas sabendo que acaba perdendo. E nesse momento foi que eles compreenderam a Escritura, que eles não tinham compreendido. E aqui Escritura se refere ao Antigo Testamento. No momento que viram o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou, tudo que os profetas disseram sobre o Messias que viria, e que sofreria, morreria e ressuscitaria, eles entenderam aqui. E então isso trouxe motivação a estes homens e mulheres, discípulos de Jesus, e à igreja do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é enorme, mas é muito interessante quando você termina Lucas e já entra em Atos, e você vê a igreja, conversões e conversões. Jesus passou 3 anos pregando o evangelho, cerca de 120 pessoas se converteram, pelo menos que estão ali aguardando a descida do Espírito Santo, o início da igreja, lá em Jerusalém. Mas no primeiro sermão de Pedro, que era covarde, se converte em cerca de 3.000, mais à frente 5.000, lá quando prega no templo, depois mais de 6.000 convertidos, numa cidade como Jerusalém, 6.000 convertidos. Você imagina? Isso foi um impacto, não tinha como conter. Por isso Jesus chama os judeus da época do primeiro século de sinagoga de Satanás, porque eles tinham que conter a igreja, e os romanos também ficaram preocupados com aquilo, e tinham que conter a igreja, mas é sobrenatural. E aqui uma crítica ao crescimento de igreja. Muitos, infelizmente, vão plantar igrejas preocupados em construir o prédio, para não ter nem 5 convertidos, faz um prédio para 500. Não, isso é fé. Não vejo. Porque o prédio não significa a obra de Deus. Muitos convertidos significa a obra de Deus. E já vi, não 1, 2, 3, várias histórias. Prédios construídos, muito sofrimento, muita dificuldade. A obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. Prédio lá, 20 convertidos. Não precisava daquilo. E quem tem que construir o prédio, se quiser um prédio? É a igreja. É a igreja. É cada crente. Ou aluga ou constrói. Isso não é o mais importante. É isso que eu quero mostrar. A igreja cresceu e foi um impacto, nem tinha prédio naquela época. Tudo bem que é diferente, aquela época para hoje, mas haviam as sinagogas, haviam os templos gregos. Então, posteriormente, aqui a igreja foi ter prédio. Não estou dizendo que é errado construir um prédio. Estou dizendo que na obra missionária a prioridade é a proclamação do evangelho. Então, quando eu ouço o relatório de um missionário, eu quero ouvir o quê? Eu quero ouvir
o que Deus tem feito naquele campo. Eu não quero saber da construção, pouco me interessa da construção de um prédio. Eu quero saber das almas convertidas, dos batismos, da pregação do evangelho em si. Talvez nem tenha muitos convertidos, mas a pregação do evangelho em si. A igreja cresceu por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e os discípulos se tornaram fervorosos pregadores. Nós temos que viver pela ressurreição. Olha João 20, verso 11. Voltando aqui, continuando. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Só João relata esse fato. Maria olhou para trás e viu Jesus, mas ela estava tão incrédula da ressurreição de Jesus que ela não reconheceu. E é o que diz o texto aqui. Mas não reconheceu que era Jesus. Como é que pode? Será que na ressurreição há uma metamorfose? Não. É porque a cabeça dela não estava ali na ressurreição. A cabeça dela estava no outro canto, na tristeza. E o corpo de Jesus, como nós vamos cuidar do corpo do mestre? Roubaram, e agora? Preocupada, devota, mas incrédula. Não tinha crido ainda na mensagem como deveria crer. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, veja bem, ela não reconheceu, supondo, é o jardineiro, só pode, porque tudo poderia ser, menos Jesus ressurreto, que tinha pregado essa mensagem 3 anos junto com os discípulos ali, e ela no meio, em algum momento, mas não podia ser a ressurreição. Percebe? Incredulidade. Acontece isso conosco. Lemos a Bíblia, ouvimos a mensagem, mas não é isso. É outra coisa, só não é o que está na Bíblia. E ela não reconheceu Jesus. Supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Quando ela ouviu a voz e o jeito, aqui esse Maria que Jesus falou, certamente o jeito de Jesus, alegre, exclamação, né? Maria! Então aí ela entendeu. Jesus realmente havia ressuscitado. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Porque já estava programada a ascensão do Senhor. Mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes, olha, Jesus chama os apóstolos de irmãos. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Veja que o relato de João é bem mais completo, com detalhes que os outros não apresentam, né? Especificamente esse de Jesus aqui, falando com Maria. E Maria foi a privilegiada para receber, pelo menos pelo relato dos evangelhos, a primeira aparição do Senhor Jesus Cristo aqui. A ressurreição fundamenta a igreja. Se você não crê como deve crer na ressurreição, certamente você será um crente frio, apático na obra de Deus, sem motivação, aguardando um show pirotécnico para te motivar. Você será aquele crente derrotista, só fala de desgraça, ou um crente fútil e secularizado, que só fala das coisas da terra, as coisas desse mundo aqui. Você não tem assunto de Bíblia, assunto espiritual. Por quê? Pense na ressurreição. Nós vamos ressuscitar com Jesus. E essa história, ela foi interpretada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo 15 fala da ressurreição do Senhor Jesus, mas olha o verso 17. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é porque Jesus não é Deus. A nossa fé é inútil, é uma religião como qualquer outra. E a gente ainda está nos pecados, ou seja, não tem salvação, não tem vida eterna.
Verso 18, 1 Coríntios 15, 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. A ressurreição de Jesus é o grande consolo para os nossos entes queridos que morreram. Porque nós vamos encontrá-los, vamos nos encontrar depois da morte, juntos com o Senhor Jesus Cristo, aguardando a ressurreição, vamos ressuscitar. Mas, se Jesus não ressuscitou, eles morreram, acabou, eles acabaram. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está refletindo uma posição moderna do ateísmo. Morreu, acabou. Vira uma composição de matéria, átomos que vão voltar para a matéria orgânica, inorgânica, e se Cristo não ressuscitou. Verso 19. Veja, Paulo está argumentando sobre a nossa salvação. O verso 17. Se Cristo não ressuscitou, não tem salvação. Verso 18. Se Cristo não ressuscitou, não há consolo, não há conforto da morte. Se Cristo não ressuscitou, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Duas palavras importantes aqui, esperança e felicidade, que são quase que sinônimas. Sua esperança, viajar. Sua felicidade. Sua esperança é uma vida confortável, é uma vida tranquila, felicidade. Sua esperança, as coisas aqui, sucesso, prosperidade, porque isso traz o quê? Felicidade, é o que você espera. Muitos crentes vivem assim, e essa pandemia mostra isso. Essa pandemia revela isso, é bom, para que se arrependam do pecado e creiam na ressurreição, porque nós temos que estar prontos para a morte, esperando a chegada do Senhor, esperando a ressurreição, esperando estar com Cristo. Isso tem que ser uma realidade viva na nossa existência aqui na terra. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação, não há consolo, não há esperança, nem felicidade. Ressurreição é o fundamento de tudo isso para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma mensagem psicológica para te motivar, isso é verdade, essa é a realidade, entende? E você, crente, será firme no meio do problema, sabendo que você vai ressuscitar, sabendo que você já ressuscitou no Espírito, e só aguarda a ressurreição do corpo. Mas, se você não acredita nisso, é como Maria chorando, falando para Jesus, achando que Jesus era um jardineiro, triste. Por que ela ficou triste? Ela não cria na ressurreição até aquele momento, mesmo ouvindo a pregação de Jesus, não foi de qualquer pastor, foi de Jesus. Da mesma forma, os apóstolos, tímidos, incrédulos, mas quando viram Jesus ressurreto, creram. Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Você percebe? Esta é a nossa força, esta é a nossa motivação. E tudo aqui Paulo está dizendo, verso 17, 18 e 19, uma hipótese, se Cristo não ressuscitou. Mas no verso 20 ele deixa claro, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro de uma nova humanidade do qual nós crentes faremos parte. Obviamente não depende da denominação nem da igreja, mas dos que crerem em Jesus. E o último ensino e aplicação da ressurreição é que os crentes que creem na ressurreição, de fato, eles são servos do Senhor. Eles são escravos do Senhor. Eles vivem para o Senhor. É a conclusão, o último versículo deste capítulo, 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto não tem nada a ver com as emoções. Você pode estar triste com as circunstâncias da vida e vai ficar decepcionado, desmotivado. São emoções que ainda existem em nós por causa do nosso pecado. Mas com relação ao reino de Deus, à igreja, à obra do Senhor, a nossa postura de devoção e de fé diante do Senhor, nós devemos ser firmes. O crente é firme. Ele não deixa de ler a Bíblia porque está triste. Ele não deixa de orar porque está passando por problema. Pelo contrário, ele amplia a leitura, amplia a oração. O crente faz jejum, se dedica mais ao Senhor,
proclama o evangelho no meio da dificuldade. É assim que nós devemos viver, porque é assim que a Bíblia ensina. Paulo passou um capítulo todo enorme, 58 versículos, 1 Coríntios 15, falando da ressurreição de Jesus, e no final ele conclui com isto: sede firmes, inabaláveis. A nossa fé não se abala, entende isso? Quando você crê na ressurreição, porque você sabe que vai ressuscitar, que já ressuscitou. Você entende que a sua situação diante de Deus, ela é sobrenatural, que o Senhor é por nós, cuida de nós e nos fortalece em tudo. Então, por que se abalar? Entende? Eu sei que nos abalamos. Mas por que? Não tem sentido. Creiamos na ressurreição. Sempre abundantes. Abundantes aqui, imagine aquele recipiente transbordando. Sempre transbordando da graça de Deus. Há crentes que estão vivendo ali bem rasinho, né? Só faz a tarefa de casa e mal. Os que creem na ressurreição estão transbordando das coisas do Senhor. Porque falam do Senhor, respiram o Senhor, querem viver a vontade de Deus na terra o máximo de tempo possível. Por quê? Creram na ressurreição. Os que creram na ressurreição têm certeza de salvação, consolo daqueles que morreram em Cristo, têm esperança, felicidade, firmeza, são inabaláveis e abundantes. Esta fé não é humana, esta fé vem de Deus. Deus deu esta fé na história da ressurreição de Jesus para as mulheres e para os apóstolos. Da mesma forma, o Senhor há de fazer assim conosco, se é que já não cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou para vivermos esta ressurreição hoje aqui na terra. Novos homens e mulheres, uma nova humanidade. Nossa cultura é completamente diferente da cultura do mundo fora da igreja. A cultura de Deus nas nossas vidas. E por isso devemos assim viver, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. Pai amado, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e nos revelou estas mensagens preservadas na tua palavra. Pai amado, nos fortalece para vivermos como crentes da ressurreição, ressurretos já, aguardando a ressurreição do corpo. Tudo que nós lemos na tua Escritura é muito maravilhoso. E talvez alguns pensem, por que não vemos isso? Mas existe. Muitos crentes vivem assim, mas talvez são muito poucos. Senhor Deus, faz com que todos nós, a tua igreja, vivamos desse modo, porque certamente é o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando você, sua família, lhe dê um bom almoço, uma boa tarde, e logo mais estaremos juntos meditando novamente na palavra de Deus. Deus abençoe e até breve.